Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito e Mercado. Para quem está chegando hoje, eu sou o Ícaro, sou advogado, especialista em direito imobiliário. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Emanuele Coutrin e com a doutora Diva Lukaschek, não sei se eu falei certo, grande advogada, atuante aqui em Jacareí. Sejam bem-vindas mais uma vez, Manu. Obrigada. E a doutora Diva pela primeira vez. Sim, muito bom aqui, como a gente sempre fala, é muito bom conversar sobre direito imobiliário, mas hoje a gente está com uma convidada muito especial para falar um pouquinho aí da história, né, da advocacia, a carreira dela também, que é uma carreira brilhante. E é muito bom ter a senhora aqui conosco hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e saber como tudo funciona, que é muito legal. Os bastidores. Os bastidores, sim. Muito obrigado por ter arrumado um tempinho na sua agenda, porque a gente sabe que é corrida, tudo mais, com todos os compromissos do dia a dia. Sim, mas em situações também especiais, que esse convite me é especial também. Que legal. Claro. Eu já começo falando que é uma pena, porque eu acho que o tempo não vai ser suficiente para demonstrar tudo a seu histórico, tudo que a senhora tem de carreira, que pelo que eu já vi aqui do pouco, é uma carreira muito brilhante. E eu vou pedir aqui humildemente para ler um breve resumo do seu currículo mesmo, para as pessoas te conhecerem. Então, a doutora Diva, ela conta com 37 anos de experiência na advocacia, é especialista em Direito e Processo do Trabalho, atuante em diversas comissões da OAB, presidiu a Comissão do Idoso e da Pessoa com Deficiência da 46ª Subseção de Jacareí, São Paulo, nas duas últimas gestões. Também faz parte do 16º Tribunal de Ética da OAB São Paulo, como defensora dos advogados, e da Comissão de Relacionamento da OAB São Paulo com o TRT 15, reforçando a importância do diálogo entre a OAB e o Tribunal Regional do Trabalho. Com uma trajetória marcante nos tribunais, sua atuação é pautada pela ética e pela defesa das prerrogativas junto ao Poder Judiciário, completando por sua experiência como escrevente no Fórum de Jacareí entre 1986 e 1988. Além disso, foi professora de cursos preparatórios para o exame da OAB em 2000 a 2005, contribuindo para a formação de novos profissionais. Participou também de 2 conselhos municipais, o Conselho da Pessoa Idosa e de Assistência Social, sempre focada na defesa dos direitos e da inclusão social. Que currículo, doutora? Meu Deus! Já começando pela primeira pergunta, 37 anos de carreira. É um dom, né? Me conta, como que é isso? Bom, eu posso considerar que sim, deve ser dom. Ou sei lá, você aprende de qualquer jeito. Tem que aprender. Não, como eu entrei, na verdade, teve um pouco de influência da minha mãe. Que ela, sabe, famílias assim, eu quero que um seja médico, o outro não sei o quê, não sei o quê. Então, a advocacia tinha uma carreira muito de prestígio, assim, sim, né? Sempre. Ela se você souber advogar e você se pautar realmente pelo comportamento, pela lisura, ela te dá o respeito que você deve ter, entendeu? Que todo profissional deve ter. Então, eu acho muito importante. E eu gosto da advocacia porque além de você fazer uma área de atuação, você, assim, sendo advogado mesmo, como eu falo, né, de barriga no balcão, sabe aquelas coisas que antigamente se falava? Hoje não tem mais, né? Hoje você fica aqui na mesa e você praticamente faz tudo. Faz pelo celular. Isso, mudou exatamente. Muito, né? Mudou muito, claro, modernizou, é importante. Mas, assim, quando você começa e que você distribui direito, na verdade, né? Então, assim, você atua lá na reivindicação de um cliente seu, de uma empresa, quem quer que seja, mas é justamente para isso, para que você faça, um equilíbrio social, entendeu? Então, isso é gratificante. E com o passar do tempo, você vai vendo que você consegue os resultados, entendeu? E assim, é muito importante para a sociedade, na verdade, eu acho. É uma união que se faz necessária. Você precisa do Poder Judiciário, né? E ele te auxilia quando ele dá a sentença, quando ele faz cumprir as sentenças, as decisões, mas você está ali fazendo a trajetória. Você tem... bom, não é bem isso. Você tem a estratégia. E ele, tendo a boa estratégia, então eu acho que
eu sou uma boa estrategista. Sim, é. Mas a gente sempre fala aqui que a advocacia também é muito disso, né? Da gente ter estratégia, da gente ter a negociação, porque não é só, nossa, vou ali peticionar, sei do direito. Não, são conhecimentos multidisciplinares que a gente tem que ter para atuar no dia a dia, né? Então, essa questão do advogado ter essa liberdade de criação de teses e tudo mais, somos nós que levamos, né, pro Poder Judiciário. Isso. Né? O juiz analisa aquilo que a gente está ali defendendo o direito do nosso cliente. Então, é uma profissão realmente muito, muito importante, né, para a sociedade. Né? É muito, muito interessante a advocacia nesse sentido. Ampla, porque assim, você faz direito e você pode advogar, você pode judicar, você pode ser promotor, você pode ser defensor, procurador, e aí vai. E aí você tem carreiras que você segue fazendo direito, entendeu? E depois tem advocacia extrajudicial. Então, assim, e para você fazer uma defesa simples no Poder Judiciário, eu estou falando simples. Eu vou fazer defesa de alguém, de um engenheiro. Ele fez tal coisa. Você vai ter que entrar na vida dele. Então, quer dizer, o seu campo de conhecimento se amplia. Sim. E aí você acaba entendendo a profissão do outro, Exato. a função do outro. Então, é muito interessante, porque ela sempre agrega valor. É isso. É uma profissão honrosa mesmo, né? Não é à toa que a gente ganha os honorários pela honra de defesa do direito. Exatamente. E eu acho uma pena quando a gente vê advogados perdendo essa vocação mesmo de trabalhar com teses, de defender, de trazer todo o arcabouço ali para que o cliente saia com os direitos deles garantidos, né? E a senhora decidiu pela advocacia desde o começo? Já sabia quando entrou na faculdade? Como que foi lá no começo? Então, quando eu escolhi, daí sim eu já sabia. Vou fazer isso e acabou, e aí acabei fazendo mesmo. Não, eu já sabia. Antes, a escolha que eu acho que foi induzida um pouco por família e tal, mas assim, aí sabia que ia fazer e comecei a gostar. E aí foi isso, daí foi, faço isso, faço aquilo, e acabei, eu primeiro fiz o concurso para escrevente do fórum, e aí eu fui 2 anos escrevente, no setor criminal ainda não tinha, lá em Jacareí, aqui em Jacareí, não tinha ainda cartório especializado, eram gerais, então eles faziam um pouquinho de tudo. Eles dividiam as matérias. E daí, depois eu fiz o concurso, passei e entrei. Aí eu fiz no setor criminal. Isso também me ajudou, porque daí eu conheço um pouquinho ainda também. Do outro lado. Exatamente. Como é atrás do balcão, Sei. Entendeu? Como é o atendimento atrás do balcão, que é interessante também você saber. Sim, também os bastidores do fórum. Conheço. E como que foi a minha dúvida, assim, quando eu vejo 37 anos de carreira, né? Se a gente contar, a senhora contou aqui, foi antes da Constituição de 88, a sua formação. Como que foi passar na luta da advocacia durante todas essas mudanças legislativas, mudanças de Constituição? A gente estava conversando aqui que a senhora estudou na época da ditadura militar. Como que foi passar pela advocacia com todas essas mudanças da sociedade? Eu terminei a faculdade e daí depois na época eu era professora. Professora primária. E depois é que eu fui, depois desse período, então eu terminei a faculdade sendo professora, daí terminou, eu passei no concurso de escrevente e fui para o fórum. E depois do fórum, então quando eu comecei a advogar, eu acho que eu advoguei 1 ano e estava no movimento da Constituição, da nova Constituição, os movimentos e tudo, e aí saiu a Constituição, porque eu comecei em meados de 87. E a Constituição é de 88. Então, mas assim, se ouvia muito barulho, tinha muito movimento de rua, entendeu? Muito movimento político. Acho que bem até na própria faculdade vários movimentos assim. Então, esse período eu não estava mais na faculdade, eu tinha terminado há algum tempo. Então, quando eu fiz assim, praticamente na época quando começou a abertura, né? Mais ou menos, a abertura que se deu, a abertura foi em 86. É isso, mas eu terminei em 80. Acho que é isso. 80, 81, 82, 83. Eu acho que eu terminei em 83. Então, eu estava ali quase... Começavam os movimentos falando de abertura, entendeu? Ainda era presidente militar. Então, tem um pedaço... muitas coisas que você falava na faculdade, como eu falei, alguns professores que iam dar aula, eles falavam alguns assuntos mais assim, com certo receio de expor como funcionava. Alguns falavam mais sobre política, outros nem tanto. Então, era uma coisa mais velada. As pessoas tinham um certo receio. Embora aqui, eu acho que no interior, a gente tenha sabido menos das coisas que aconteciam,
do que quem morava em capital, quem tinha pessoas desaparecidas, entendeu? Mas você via, assim, alguns boatos, algumas coisas você ouvia. Uma vez eu cheguei a falar com a minha avó também, que eu tinha essa curiosidade, que minha avó, ela gosta muito de história, ela gosta muito de ler e tal. Ela, assim, pelas dificuldades da família, ela se formou depois de mais velha, só no ensino médio mesmo, porque na época dela, ela realmente foi para cuidar dos filhos. Então, depois de muito mais tempo, né, com os filhos já crescidos, aí ela voltou para a escola. Que linda. E aí só que ela sempre gostou muito de ler, então ela sempre se interessou muito pela história do Brasil e tal. E aí eu sempre tive essa curiosidade. E aí eu perguntei pra ela uma vez, ela falou assim: na verdade, assim, pra gente muito do interior não chegava tantas coisas, né? Eu acho que realmente acontecia bastante em São Paulo, né? Os maiores movimentos, todos os movimentos assim, eram né? todos mais de São Paulo. Mas de toda forma você ficava naquele medo, né? Naquela restrição, assim, de falar alguma coisa, interpretar de forma errada. Não tinha a liberdade que a gente tem hoje, né? Não. Os professores realmente, eles falavam muito pouco. Os que falavam, como eu falei, de uma forma discreta, mas de uma forma discreta. E assim, eles não podiam dar opiniões, eles induziam em alguns assuntos, entendeu? E alguns ficavam preocupados e falavam para a gente pensar que a nossa profissão era uma profissão que defende democracia. E era para a gente, acordar que a gente estava num regime que era, né, autoritário. E eles comentavam, mas eles eu não vou, eu não vou expor. Assumir partido, né? Isso, Comprometer nunca, aqui. exatamente. Isso mesmo, foi exatamente isso. Que era um ambiente muito repressor, eu imagino. E a advocacia em si, assim, essa luta junto com a OAB, como que foi para a senhora crescer como advogada, Na verdade, dentro do direito do trabalho? Nos primeiros anos, eu só trabalhava efetivamente. Eu comecei a trabalhar como advogada e já entrei para trabalhar num sindicato. Antes eu fiz advocacia geral, como todo advogado que se forma e ainda não tem escolha, ou ele entra no escritório já específico, que agora tem bastante, que segue uma linha, mas naquela época não tinha muito. Então, assim, eu trabalhei com um advogado que fazia bastante direito de família e direito sucessório. Então, eu aprendi um pouco sobre isso. No fórum, eu já tinha aprendido um pouquinho sobre criminal, direito penal. E aí, depois, quando eu comecei... Daí, logo que eu estava lá nesse escritório, uma outra pessoa que me conhecia, ela precisava de um advogado no sindicato, que eu trabalho no sindicato até hoje. E aí, ela me chamou para trabalhar lá. Que ela estava sem, a pessoa que estava lá, o advogado tinha saído, e aí ela me chamou para trabalhar lá. E aí eu fui ficando, e daí fui me inteirando, né? Daí já fui me inteirando, daí já estava com a nova Constituição, e daí você vai se inteirando dos assuntos, sabendo que, na verdade, direito social é assim, que eu brinco, né? Ele move o mundo, porque é você reconhecer mesmo que a pessoa que trabalha e que tem ali, eu sempre falo isso, você está distribuindo a justiça efetivamente. É isso que eu penso, quando você vai estudar direito social. Né? Direitos indisponíveis e tudo, é muito interessante. E aí eu fui me apaixonando mesmo, assim. Eu fiquei apaixonada pelo direito do trabalho, que é a minha área. E eu lembro que naquela época, assinaturas eram muito caras, assinaturas de você, só tinham revistas e periódicos e tudo. Sim, o acesso, né, ao conteúdo também, jurídico aí mais eu assinei difícil. a biblioteca da faculdade, que tinha uma biblioteca fantástica, realmente muito atualizada. Então, eu estava comentando até esses dias que eu ia à biblioteca e, por exemplo, eu não sabia, logo que eu comecei, você tem o conceito que você aprende na faculdade, mas ele é o básico. Sim. Então, o que eu fazia? Eu ia na biblioteca e tinha mesas assim, desse tamanho. Eu pegava uma mesa só para mim e toda sexta, para mim virou religião, toda sexta, 9h da manhã, eu estava na biblioteca e eu saía com ela fechando para o jantar. Então, o que eu fazia? Eu almoçava lá mesmo, na faculdade. Isso já como advogada? Eu já era advogada, mas eu realmente não tinha muitos livros. E não tinha a facilidade que hoje você tem de abrir internet e encontrar um site seguro. Não tinha internet. Biblioteca online, né? Exatamente. Então, eram poucas as coisas. Pouca informação que você tinha. Era muito livro, muita editora, mas elas também eram caras para quem estava começando. E aí, o que eu fazia? Então, por exemplo, aviso prévio, né? É um instituto hoje. Então, assim, você tem N situações que você aplica, né, a teoria do aviso prévio. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, procurava nos índices das revistas, desde a mais atualizada até a última revista lá de 1900 e bolinha, que tinha a palavra aviso prévio. Tudo. E eu ia pondo pela ordem, da mais nova, que ficava no fim da mesa, até
a primeira. Bom, aí eu coloquei todas, e aí eu vinha, porque eu não sabia quando ia parar o assunto, então eu começava de trás para frente. Daí eu vinha e ia olhando aquele assunto. Aí eu começava pela primeira. Bom, daqui para frente não tem mais a palavra aviso prévio, entendeu? Foi quando ele surgiu. É verdade. Daí eu pegava todas as revistas, lia, anotava tudo no caderno, e eu gastei muitos cadernos e muitas canetas, porque eu anotava tudo. Daí eu voltava com aquele assunto de interesse. Toda sexta-feira eu tinha muitos assuntos de interesse, mas foi assim que eu comecei a ler. Então eu lia tudo. E aí começa a fazer curso, aí começa a fazer audiência, aí você começa a fazer audiência, e sindicato realmente, você tem um público, e tinha muita coisa assim que você via, que as empresas faziam, elas não estavam acostumadas à Constituição de 88, então tinha muito erro, entendeu? Então, assim, tinha muita discussão a respeito de competências de justiça do trabalho, então os assuntos, claro, relacionados ao trabalho, nem tanto, mas tinha muita coisa que estava começando, né? E aí você acabava que você tinha que ler muito, então eu comecei a fazer curso, eu fazia assim 2, 3, 4 por São Paulo, e aí vai fazer curso para concurso, que ajuda muito, é muito atualizado, e foi, daí você já consegue comprar livros, e aí, bom, assim, eu continuo estudando até hoje. Você e é advogada até hoje, vive a advocacia até hoje. Olha, eu vou confessar aqui que ouvindo essa história, até um momento eu me emocionei, porque eu vejo hoje, assim, né, que é tanto acesso à informação, tudo mudando muito rápido, que o mundo profissional também está cobrando isso dos advogados, que coloquem nessa pressão. E aí eu vejo a advocacia perdendo essa parte dos estudos, de criação, de defesa de tese, e como a gente falou aqui no começo, de ir atrás dos direitos do cliente, não só levar para o judiciário, colocar qualquer coisinha que o juiz que decida, mas traz ali uma defesa bem elaborada. E eu, logo que eu me formei, entrei nessa pressão da advocacia, tem que correr, tem que dar conta do trabalho. E aí chega um momento agora, alguns anos atrás, que eu falo, cara, e os estudos, né? Eu preciso me atualizar, eu preciso estar consciente do mundo que eu estou vivendo aqui, com a defesa desses direitos, como eu vou buscar novas soluções para os clientes. Então hoje eu acho que tem se perdido muito, e quando eu vejo assim, a senhora naquela época cheia de limitações, né, sem acesso à internet, tendo que buscar em livro, em revistas, e mesmo assim ir atrás, é muito legal saber, assim, é muito... Mas é que assim, quem escolhe a advocacia, né, como eu digo, assim, a advocacia é a raiz, né, vai ser advogada mesmo. Então, assim, você vai atender o cliente, vai ver e vai tentar resolver o problema dele, você não pode parar de estudar. Não, você não pode. Eu sempre falo assim, a legislação em geral, ela vem depois do fato social. Tem um fato social se repetindo, daqui a pouco eles vêm, começam a formar jurisprudência, e aí vem alguma legislação que fale sobre ele. Em geral é assim, exceto em casos que você já estuda uma situação e prevê, mas em geral não é assim que acontece. E aí, se você não estuda, você vai deixando de ter elementos para estratégia. Porque o advogado, ele não é responsável pelo resultado. Tanto é que ele pode cobrar os honorários mesmo tendo perdido o processo. Mas ele tem que estudar estratégia. Então, você só consegue uma estratégia se você tiver conhecimento. Não tem outra forma. Não tem outra forma. E o direito do trabalho, que é a minha área de atuação, ele é muito da prova oral. Ele é oral, um dos princípios dele é a oralidade. Então, o juiz gosta de ouvir testemunha. Então, assim, você tem que ter a estratégia para isso, e você tem que ter o fato, é claro, o fato que você consegue provar, entendeu? E saber conduzir também, né? Porque, às vezes, você vê a condução da audiência, até tem uma testemunha boa, né? E aí, às vezes, você fala assim, não vou ouvir a testemunha, porque aqui na audiência, eu já percebi que o processo a gente já conseguiu atingir aquele objetivo que a gente estava querendo, né? Então, assim, já estou vendo aqui uma possibilidade de uma sentença favorável. E aí, nem vou ouvir minha testemunha. Então, é muito disso, né? Então, é essa estratégia que a experiência e o conhecimento traz pra gente, né? Que é fundamental na advocacia. A advocacia é uma profissão de estratégia. Sim. Ela não é uma profissão de resultado, é uma profissão de meio. E o meio é estratégia. Exato. Não tem outra forma. Entendeu? E a você, que bom que você consegue o resultado. Se você tiver uma boa estratégia, você consegue. Tem muito de filosofia em toda a legislação, de uma forma geral, do direito. Tem muito, assim, de você ter conceitos que, se você, eu brinco assim, deu a hipótese de incidência igual direito tributário, você vai pagar o imposto? Em geral, o direito é assim, tem hipóteses de incidência, se você consegue, você tem uma ótima estratégia, não tem como. Claro que também é uma profissão que política influencia muito.
né? Sim, porque ela é maleável. Sim. Então, ora vem uma legislação assim, ora nascem leis que já nasceram mortas, que não têm aplicabilidade, não é verdade? Então, ainda mas mais mesmo questões assim, que envolvam direitos, né, sociais, direitos que estão previstos na Constituição, né? Eu falo previdenciário, direito do trabalho, todo mundo que entra lá quer mudar, né? Porque impacta no Brasil inteiro. Aí ganha a eleição, a gente vai fazer a reforma da Previdência. Então, assim, é sempre porque impacta no bolso público, né? Sim. Então, Sim. toda uma questão também política, que nem a senhora falou. Mas o direito, ele tá em constante evolução, né? Então, a gente precisa também... ele é dinâmico. Sim. Ele vai mudando conforme vão mudando os fatos e vai mudando a sociedade, ele vai sendo dinâmico. E às vezes é adaptado também. Sim. Né? E só o advogado que estuda, que tá ali participando do direito efetivamente como criador do direito também, né? Não só como um aplicador, a lei agora é assim, eu vou aplicar dessa forma. Mas que questiona, que vai atrás, que... Porque, por exemplo, do judiciário mesmo, eu vejo muito advogado que parece que só quer bater de frente com o juiz. E não é, se você tem uma tese muito bem elaborada, aí sim você defende a sua tese. Agora, se for só para arrumar picuinha com o juiz, meu filho, você não vai conseguir chegar num... Sim, ganhar no grito, né? Então, você tem que ver o movimento. Antigamente, quando eu comecei, era muito assim, de você ser muito... não é briguento, mas muito assim... Incisivo. Eu sou bastante incisiva, mas... né? Mas assim, não, então, mas assim, é de você ser incisivo mesmo, porque você tinha essa briga da parte contrária. Você entrava já como se você fosse entrar numa arena para briga. E isso foi mudando. Sim. Um pouco por influência de legislação estrangeira, um pouco pela própria mudança dos tribunais. Isso foi mudando. Então, hoje você tem uma coisa muito mais de... Então, é que mudou até a própria lei civil para você ter tentativas de conciliação em qualquer tipo de processo. Tem umas coisas assim, né? Sim. Então assim, o mundo muda e aí você vai se adaptando. E aí a legislação vai se adaptando ao que está acontecendo no mundo. Então, hoje ela é muito... continua sendo estrategista, continua tendo os direitos indisponíveis, mas eles estão muito mais acessíveis em termos de disponibilidade de tempo e forma de fazer conciliação e tudo, que é uma área que está crescendo bastante, né, a conciliação. E é por isso, porque assim, vai mudando o mundo e eu consigo ter... Sabe o ganha-ganha? É essa a intenção. É o ganha-ganha, entendeu? Sim. Que é a forma de você fazer. O que não pode é, em nome do ganha-ganha, você deixar de atender aqueles direitos mínimos que o trabalhador tem. Isso você não pode, entendeu? Sim. Mas você tem que ter... o mundo tá voltado para isso. Tem situações que você tem que endurecer. E você fala, não cabe isso. Não vou fazer, vou correr o risco até de perder, mas eu vou defender a minha tese. Mas você tem que ir acompanhando o que está acontecendo no mundo. Porque isso reflete ali no seu momento. Então, isso é importante. O advogado que acompanha, ele tem essa noção. Exato. A gente até conversou alguns episódios atrás aqui, né, Manu? Por conta do nosso trabalho, tem a questão da extrajudicialização ali do inventário, do divórcio. Então, hoje cabe até um trabalho maior do advogado, dele saber quando é o momento de brigar e quando o momento de ir para um cartório para o consensual. E nesse momento do consensual, não é que o advogado está perdendo a vez, estou trabalhando menos, vou ganhar menos honorários. Não, demanda até mais do advogado, porque ele tem que ser muito mais estratégico de saber lidar com todas aquelas pessoas, conversar com elas e fazê-las chegar numa composição que atenda ao direito de todas. Porque também não adianta, como a senhora falou, uma composição que vai deixar alguém prejudicado, né? Que a pessoa vai ter que abrir mão. Isso não. Sim. Porque daí você tem que pensar sempre que o direito, ele é para manter o equilíbrio social. Né? Então, se você deixa uma pessoa em desequilíbrio, não se fez direito. É isso que precisa saber. Não se fez justiça, entendeu? Exato. Então, isso que é importante. Não, muito legal. E dando seguimento aqui, eu vi que a senhora participa da comissão de relacionamento da OAB com o TRT 15. Na verdade, como que é essa? Na verdade, a gente faz reuniões. Eles até, assim, eles atuam até mais do que eu. Assim, eu atuo, mas bem mais. O que acontece? Tem notícias de provimentos, portarias, coisas que do andamento do advogado trabalhista diariamente. Então, eles colocam no grupo, você espalha para as pessoas que fazem essa sua área, ali do pessoal da sua subseção. Então, eu faço isso, tem a Comissão de Direito do Trabalho, você manda lá tudo que tem. E eles fazem reuniões também,
para tratar de assuntos com os tribunais. Eu fui poucas, porque assim, realmente foi, infelizmente, os dias que eles marcaram, eu tinha outros compromissos, mas eu estou ali no grupo, estou acompanhando. Sim. E é exatamente isso, fazer reuniões para saber como eu posso resolver isso com o tribunal, entendeu? Então, sempre vai um representante dessa comissão. O que eu posso resolver? Vai ter reunião no dia tal, conversando com o presidente do tribunal por conta disso. Então, como se fosse uma ponte da advocacia com o tribunal, quando né? você tem problemas na área, então você tem uma comissão de relacionamento. Então, quando tem, o nosso diretor é muito atuante, o presidente, o diretor é muito atuante, então ele vai, às vezes vão outras pessoas, ele sempre comunica, dia tal tem reunião, vou no tribunal fazer isso e tal, e você vai sabendo, tudo que foi decidido ali, você passa para os advogados trabalhistas. É bem interessante. Essa comissão, ela é regional, assim? Então, é uma comissão, daqui? Ela não ela tem, porque ela engloba, acho que cada uma das cidades que compõem a TRT 15 que a OAB quis indicar pessoas, entendeu? Legal. Eu fui indicada pela OAB de Jacareí, outros foram indicados pela OAB de São José e assim vai. E aí formou uma comissão grande, OAB São Paulo, porque ela partiu de lá de São Paulo, mas ela montou assim a regional, e São Paulo tem uma outra, que é com TRT2, porque São Paulo é o único estado do Brasil que tem dois tribunais regionais. Então, eles formaram uma comissão para São Paulo e uma comissão para o TRT 15, que é da 15ª. Então, é bem interessante, é muito dinâmica, inclusive, bem dinâmica mesmo. Muito, Não, muito até achei boa. legal para eu saber, porque eu atuo com a construção civil, que é um setor que tem muito na Justiça do Trabalho, né? Por conta da terceirização e tal. Então, a terceirização é um... E às vezes a gente sente, assim, dessa conversa do advogado com o judiciário. Então, é legal saber que tem uma comissão que faz essa intermediação pra gente. E a senhora é bem ativa nessas questões de comissão, da OAB, da defesa dos direitos dos advogados também, né? Então, eu falei, essa comissão eu participo, eu dou as minhas opiniões, mas ela é uma comissão, como eu falei, o resultado dessas reuniões, eles distribuem eles colocam no grupo e você fala, aconteceu isso. E nas comissões aqui, essa regional, quer dizer, o foco dela é um pouco diferente da comissão da OAB aqui, né? É a mesma situação de defesa de prerrogativa e direitos. Então, você vai lá e vê o que eu posso fazer nesse sentido, o que eu posso fazer no outro sentido. Mas das outras comissões, eu sempre procurei participar, mas não logo no começo da minha carreira. Eu deveria ter feito isso antes. Eu não fiz. Eu demorei muito tempo para começar a integrar. Eu acho que já estava com mais de 10, 12 anos de profissão quando eu comecei a participar mais ativamente da parte política mesmo, né? Que é de participação, assim, de saber quem está ali, participação de, eu tenho uma comissão para eu entrar. Aí eu fui participando de várias. E aí tem algumas que são mais atuantes e outras não, dependendo das atividades que você vai desenvolver. Você tem que traçar meta, entendeu? E fazer. Sim. Então, na comissão que eu estou agora, nas comissões, que é a comissão do idoso e do deficiente, e participo também da comissão mas, bom, vamos lá, eu participo, mas aí como voluntária, da Jovem Advocacia, e acho que da OAB Mulher, eu acho que eu também. E ela ajuda muito os jovens advogados mesmo lá no grupo que a gente tem. Sempre ela tá opinando ali, mesmo que não seja da área dela, ela sempre... gente, eu acredito que seja dessa forma. Não é minha área, mas assim, conversa com alguém que seja especialista, mas eu acho que é isso. Aí a pessoa já agradece. Então, assim, embora ela não seja jovem advogada, ela sempre está preocupada com a jovem advocacia, assim, de realmente servir. Eu mesma já recorri à doutora Diva por dúvidas no início da carreira, até esses tempos atrás também falei com ela de um outro processo, porque realmente eu acho que é importante pra gente que é jovem advogado e se espelhar em pessoas mais experientes, né? Que tem uma bagagem, né, na carreira, uma bagagem jurídica, porque isso inspira, né? Então, a gente vê ali, nossa, a pessoa realmente tanto tempo de advocacia e tal, e tá ali, tá atuando, gosta da advocacia. Eu acho que esse amor pela advocacia, né? Que isso é cativante. Sim. Porque muitas pessoas, elas perdem o brilho na profissão, né? Então, assim, as pessoas se formam e, nem vou perder tempo, né, advogando, nem nada. Às vezes até passa no exame da ordem, tem a carteira de advogado, mas não atua, fala, vai fazer outra coisa e tal. Não tem aquela vontade de ser advogado, aquele orgulho de ser advogado. Então, é importante a gente contar com os advogados mais experientes que estão atuando, porque eles são exemplos pra gente. Eu até pensei aqui que vocês são privilegiados de contar com ela nesse grupo, porque
realmente, a gente conversa aqui em vários episódios sobre essa questão do escritório. A gente que está começando a nossa vida, criando nosso escritório, dessa dificuldade de ter ali, às vezes, alguém que vai dar essa mentoria pra gente, que ajuda com uma coisa ou outra, sem levar pro nível que, tá querendo concorrer comigo, né? Não é isso, a gente tá precisando de um apoio, às vezes. E não tem chat GPT que responda certas questões, às vezes é experiência mesmo, como que o judiciário lida com essa questão. Então, às vezes, você não vai achar em livro, você não vai achar em chat GPT, Google, é alguém que vai precisar abrir essa porta pra gente. A própria estratégia, né? Exato. Ontem eu conversei com uma advogada e aí ela falou, olha, me lembro da senhora, eu estava começando e aí eu liguei, vou ligar. Falaram que ela é acessível, eu vou ligar. Foi exatamente o que ela falou. E aí ela falou para mim que foram 2 ou 3 situações que ela me ligou essas vezes e aí eu falei, olha, eu te dou a dica de fazer X. Ela falou, eu fiz e deu certo. Nossa, eu fiquei super contente. Isso é legal para mim, como experiência e tal, mas eu parto do seguinte princípio. Meu pai sempre foi meu pai era uma pessoa muito simples. E ele falava assim que conhecimento não ocupa lugar. Tudo que você conhecer que for pro bem não ocupa lugar. E conhecimento você também não guarda. Entendeu? O mundo só evolui se você espalha conhecimento. Não tem outra forma. Nossa, é interessantíssimo isso. Mas é verdade. Porque as pessoas, elas se apegam, né, ao conhecimento. Sim. Tem um orgulho daquele conhecimento que ela não quer compartilhar, né? Tem muitas pessoas que elas realmente são restritas a compartilhar conhecimento. E isso é importante, né? Gente, o conhecimento muda o mundo. Sabe o que acontece? Eu penso assim, você tem o conhecimento, você espalha. Se a pessoa não usar o conhecimento, ela mesma se enrosca. Sim. Sim. Então, assim, você tem que ter conhecimento, estratégia, você tem que ter tudo isso. Então, assim, espalhar o conhecimento, você ajuda. Então, exato. Acho que não sei. E pegar um modelo padrão você pega na internet hoje. Agora, saber lidar com aquele modelo, como que vai agregar, como que vai aplicar o caso, que é a chave, né? Isso. Então, assim, mas às vezes falta muito esse apoio pro jovem advogado. Inclusive, já trazendo aqui, vocês agora são candidatas para a OAB de Jacareí, né? Para a subseção. Isso. E aí eu vi lá que você, dentre uma das propostas, tem lá o apadrinhamento de jovens advogados. Eu achei isso muito interessante, porque falta. Isso tem sido muito bem aceito. Quando eu comecei, eu realmente fui com a cara e a coragem. Claro que eu tive também alguns que eu chamo de mestres, assim, que me ajudaram, mas eles não foram em audiência comigo. Eu tive que ir sozinha, e você vai aprendendo, e vai errando, e vai aprendendo. Mas se você vai, por exemplo, em uma audiência com alguém que tem um pouco mais de experiência com você, ela não vai fazer audiência. Isso que eu falei, eu não vou fazer audiência com ela porque a audiência é dela. Mas eu tô ali, se acontecer dela enroscar, eu sei falar com o juiz de uma forma que o juiz entenda. Então é interessante ter esse apoio. Então nós pensamos nesse sentido. Ela está começando e ela tem um caso para fazer, uma ação que ela precisa montar. Então ela vai até esse padrinho. Esse padrinho vai ajudá-la a montar, falar o que ela tem que estudar, como ela vai ter que colocar. Ele não fará a petição por ela. Ele pode até dar um modelo mínimo, alguma coisa assim, para ela se pautar. Mas, assim, ele vai ajudar essa pessoa a montar essa ação e depois ele vai ajudá-la a desenvolver o processo. Então, vai à audiência com ela. E aí, assim, vê ali como ela tá se relacionando, como que ela tá aprendendo e acompanha aquele processo. Aí ela vai ter outro, tudo bem, acompanha por um tempo, até ela entender. Bom, já consigo andar sozinha. Você não pode deixar o advogado que está começando ficar dependente, porque a advocacia, ela é livre. Então, assim, mas você tem que entender que todo começo traz muita insegurança. Então, se você tiver alguém ali apadrinhando, essa pessoa vai ter segurança, você vai dizer para ela o que ela precisa pesquisar, o que ela precisa aprender, porque é muita coisa para você aprender de pronto, de imediato, entendeu? E não tem todo dia você fazer uma audiência. Se você vai, eu tive a sorte de quando eu comecei, era um sindicato que tinha muita demanda. Então, eu ia dia sim, dia também. Teve anos que eu fiz 120 audiências, 90 audiências. 100 e poucas audiências. Então, assim, se você for pensar, é todo dia você está ali. Então, todo dia você aprende, aí você vai se relacionando, a justiça trabalha dinâmica, normalmente tem juízes novos. Então, você vai vendo o jeito de um juiz, o juiz tal está diferente, ele está interpretando isso desse jeito, deixa eu estudar um pouco mais isso para ver onde eu vou. E aí você vai buscando de acordo com o que ele pensa, ou ele vai estar ali, ou pelo menos você tendo 2 ou 3 caminhos para que você
consiga argumentar na hora da audiência, que isso Sim. é importante, o argumento que você tem que falar para ele, entendeu? Sim. Então, se você tem esse apadrinhamento, ele vai adquirindo o jogo de cintura, mas sabe que tem alguém ali do lado. Então, isso Sim. é importante, eu acho, para o jovem, esse apoio. Eu acho que é importante para os dois lados, né? Porque para o jovem é esse começo que gera muitas dúvidas, como que eu ajo, para onde eu vou. E para o advogado que vai estar apadrinhando também, é um propagador ali do serviço dele, né? Alguém que ele conta com apoio, que vai levar para frente as ideias dele e o trabalho, enfim. Eu achei muito interessante e acho que é uma proposta muito nota 10 mesmo, então de parabéns. Nós temos também uma outra proposta que é a que a gente brinca que é o primeiro ano do advogado, né? Sim, Essa é uma integração, porque ele sai da faculdade, nem sempre ele tem realmente uma ação para fazer, né? Ele pode querer escolher outra parte, mas aí assim, integrar também esse advogado jovem nesse primeiro ano, que seria o sexto, depois que ele sai do quinto ano, seria o sexto. E não é apadrinhamento, Sim. é diferente, é só você dar orientação de uma forma geral. Até pode entrar no apadrinhamento, se ele precisar. Entendi. Mas, assim, é a integração dele no meio jurídico, entendeu? Então são que duas propostas já Sim, distintas. Duas sim. É que o propostas. apadrinhamento é como se fosse um mentor mesmo ali, um supervisionando, né, suas atividades, e você sabe com quem contar. Isso. Né? Você fala assim, tal pessoa vai me ajudar se eu precisar. Agora, essa questão da integração do jovem advogado, que a gente inicialmente pensou, né, como proposta, é até para integrar também os estudantes de direitos, né? Então, assim, saindo da faculdade, como que é o OAB? Como que funciona? Né? Eu vou ter minha solenidade, eu vou pegar minha carteira. Nossa, é um dia tão importante, mas o que eu faço depois disso? Sim. Né? Porque, assim, a gente sabe que essa é a maior dor do jovem advogado. Porque a gente fala, nossa, é tão difícil passar na OAB. Tá bom, eu passei na OAB, peguei agora? minha carteira. E agora? O que eu faço? Né? Pra onde que eu vou entregar currículo? Porque eu tive esse sentimento. Sim, eu E também. eu passei na OAB, eu tava na faculdade ainda. Só que eu fiquei no estágio que eu tava por mais 6 meses, porque eu tinha medo de sair do estágio, porque eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, a minha OAB ficou lá sem a inscrição por 6 meses, porque eu fiquei com medo. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí acabei o estágio, fui assim, né? Falei, não, agora eu vou ter que sair, né? Porque eu só posso ficar 6 meses. Já Acabou o contratinho. Estão me empurrando pra fora da porta. E era órgão público, né? Não tinha chance, assim, de você realmente ficar um tempo. E aí eu tive que sair, não teve jeito. E aí eu falei, não, vou lá, vou fazer a minha inscrição na OAB. Aí quando você vai lá na OAB todo animado, tira foto, faz a biometria, tudo. Aí você sai com um monte de boleto. É verdade, é verdade. Isso também é verdade. O boleto do certificado digital, o boleto da anuidade, da carteira, da emissão da carteira, tudo. Aí eu falei, gente do céu, você vai lá toda feliz da entrada e sai com um monte de boleto. E às vezes o advogado não tá nem trabalhando, ele não tem renda pra isso. Não tem mesmo. Né? Então, assim, o que a gente faz? Então, é muito importante a OAB ter esse acolhimento, né? Preparando, né, para aquelas pessoas que estão ali no último ano de faculdade, mas também para esse jovem advogado que está iniciando o primeiro ano. Estamos aqui, vem até nós, estamos aqui para te ajudar. A gente quer ouvir também, é muito importante, né? Muita gente fala assim, nossa, a OAB não vejo a OAB ativa e tal, não dá suporte, mas assim, venham até nós, traga, a gente tá aqui para ouvir a advocacia, né? Porque, na verdade, o nosso papel é servir a própria classe, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, assim, se você sente essa dificuldade de que você não é representado pela OAB, ou então você acha que a OAB não é tão participativa, leve esses questionamentos. Porque eu vejo assim que a maioria das pessoas também que acabam reclamando bastante, elas não participam dos eventos. Né? Então, assim, é importante que a gente participe. Né? Eu, desde sempre, assim, eu sempre ia em palestra, quando estava na faculdade mesmo, né? Até nem que fosse para pegar o relatório de horas, né? É verdade. Completar o relatório de horas. E eu lembro, eu adorava ir nas palestras da UAB, porque eu tinha sorteio de livro, né? Sim. Já ganhei uns 3 livros, já ganhei
50% de pós-graduação, já ganhei kit de escritório, de material de escritório na UAB. Então, assim, sempre tinha, né, palestras que eu lembro de ir, assim. E eram temas, assim, às vezes você não estava entendendo nada, mas você estava ali. Você tá ali Eu lembro que era um conhecendo. tema bem polêmico na época, que eu ganhei até um livro, era desaposentação. Nem passou isso. Mas eu tenho um livro lá da desaposentação comigo. Mas eram temas, assim, bem variados. Então, é importante levar até, se vai acontecer palestras, levar para os alunos da faculdade, né? Falando, olha, venham até a OAB, porque a OAB está de portas abertas para você. Sim. A gente não quer ser uma instituição distante, uma instituição que não tenha participação do advogado ou do estudante de direito. A gente quer estar ali para servir a advocacia. Então, a promoção dessas palestras, os cursos, é também para a gente chamar. Sim. E a união, né, que é a principal nome, né, e o objetivo da nossa campanha, é a união e valorização da advocacia. Porque a gente entende que uma advocacia unida, ela é valorizada. Exato. Né? Isso que eu ia falar. Eu gostei dessas propostas, porque quando vocês amparam o jovem advogado ali, vocês estão fortalecendo a advocacia, melhorando essa máquina também, porque confesso que é ruim quando você pega um processo e às vezes tem um advogado que nem sabe o que fazer da outra parte, né? No movimento, o processo não anda, só implica, né, na demora mais do processo. Mas além disso, é o fortalecimento da advocacia, porque hoje tem às vezes uma banalização assim da atividade do advogado, e até eu estava conversando com o meu estagiário esses dias, e eu achei assim, eu fiquei morrendo de dó, porque ele falou que no 4º ano, alguns colegas de sala dele já estão desistindo da faculdade porque já não vê futuro na advocacia. Mas porque não conhece triste, esses projetos, não sabe que vai ter o apoio, que não vai ser uma profissão que você vai passar na OAB e aí que eu faço. E aí falta mesmo. Então, esses projetos são muito bons. E eu lendo a proposta de vocês aqui, o que me chamou muita atenção também foi a palavra inclusão, assim, que eu vi muito forte em todos os aspectos ali. E eu vi que não é só questão de inclusão de questões de gênero, de raça, de orientação sexual, mas é a inclusão do jovem advogado, a inclusão do advogado, qualquer idade que seja no mundo digital, né? Porque também o judiciário está se movimentando para digitalizar, agora vai ter a mudança do ESAG para o EPROC, que já é no próximo ano. E aí a OAB tem que ser participativa para ajudar o advogado nisso, né? Então eu gostei muito dessas propostas suas com essa voltagem. E eu acho que essa questão até do apadrinhamento, ele traz também eu digo assim, uma valorização da advocacia mais experiente. Porque às vezes eles se acham, nossa, eu estou ultrapassada, sou jurássica. E na verdade e na verdade não é isso, são só gerações diferentes, né? São tempos diferentes, realidades diferentes. Então, o advogado mais experiente, ele também tem um papel importantíssimo. Ele tem um conhecimento raiz ali que muitas das vezes a gente não tem, ele já passou por tantas coisas. Então, esse apadrinhamento também é a inclusão do advogado que é mais experiente, que às vezes se sente ultrapassado, jurássico. E, na verdade, a gente quer falar assim, olha, você tem importância na advocacia. O seu conhecimento vale muito. Sim. Porque pra gente isso é muito enriquecedor, né? E a advocacia, quanto mais tempo você passa dentro dela, mais experiente você vai ficando, né? Então, eu acho que essa questão da inclusão também desses advogados mais velhos para resgatar, às vezes, né, a pessoa tá querendo ali, vou pisar no freio, não quero mais tanto cliente, não quero mais tanto advogado, aí acaba se afastando da advocacia, né, depois que se aposenta. E aí, essa questão de resgatar esse apadrinhamento também é movimentar ali, acender a chama de novo, né, do dia a dia da advocacia. Acho que isso é legal. E outra coisa também que a gente tem que pensar, que a advocacia, ela tem um lado corporativo, né, que é isso de você proteger a classe, de defender prerrogativa, mas ela tem um papel social muito importante. Então, um dos objetivos que a gente tem também é um interrelacionamento com os 3 poderes e com órgãos de administração de uma forma geral, entendeu? Porque, assim, você só consegue isso se você tiver realmente um bom relacionamento. Então, isso é importante, de você ser ouvido pelos poderes, de uma forma geral. Isso também é um dos nossos objetivos. Você ir lá e
Né? Não sei se eu consigo portas abertas, mas assim, você pelo menos ter esse relacionamento, sabe? Essa integração, isso é muito importante. E se buscar, a gente vai tentar, tem, né? Tem abertura, então, é isso que eu ia falar. tem Você tem jeitos de você fazer, sabe? De ser recebido, de conseguir alguma coisa. Porque então, a OAB é um órgão importante na sociedade, né? Quando a gente vê nos noticiários a OAB se movimentando em defesa. Exatamente. Então é muito importante. Mas agora, doutora Diva, como que surge, assim, para se candidatar à presidência, tem aí toda uma vontade, alguma dorzinha que a senhora fala, falta e eu preciso atuar. O que te motiva a estar se candidatando para presidente? O que eu observei foi, claro, você tem a motivação sim, você é motivado também por outros colegas que veem em você um potencial. Mas assim, o que eu estou sentindo, o que eu venho sentindo com o passar do tempo, é que, como vocês já falaram aqui, muitas pessoas que dedicaram tempo, gastaram dinheiro, estão desistindo. Então isso não é bom. Sim. Não é bom de uma forma geral. E é mais assim, como que eu vou fazer para que essa classe seja unida? O que eu posso fazer dentro do meu campo de atuação para que eu possa unir esse pessoal? Então, você vai tendo ideias, você vai trocando com seus pares. E aí, fala, você tem uma boa ideia, isso aí é uma boa para a gente pensar. Então, assim, aí você tem apoio, e aí você conversa, você troca ideia, tem apoio, e a pessoa, então tá bom, então eu vou tentar fazer. Então, se eu vou tentar fazer, é porque eu tenho algumas ideias que foram bem aceitas por um grupo que te apoia. Sim. Aqui, essa parte ela é corporativa e política, então não tem como. E aí acaba que você vai ter ideias e vai colocando ali, externando, depois a gente faz a reunião, vamos melhorar isso aqui, vamos colocar aquilo ali. É isso, é parte realmente de você ter, não é, a gente fala assim, a gente vai observando politicamente mesmo, cidades que crescem, elas aproveitam o que não importa o partido, elas aproveitam a administração anterior, o que era bom, eles proveem melhor e depois acrescentam coisas, entendeu? Sim. Então eu termino um projeto, eu não encerro, esqueço. Eu continuo um projeto, talvez com o meu olhar, talvez mudando algumas coisas sim, mas eu continuo para ver o que eu consigo fazer para melhorar. Sim. Então, assim, e eu só penso assim, eu conservo ou melhoro o que está dando certo e acresço situações para que ela tenha a visibilidade que ela precisa ter. Se eu começo aqui, outra cidade começa lá, você vai tendo enriquecimento, você vai tendo identidade, entendeu? É isso. Que legal. É isso, exatamente isso. Foi isso que me motivou. E eu sempre gostei de fazer, assim, uma como soma, eu falou, né? Eu sempre gostei de ajudar realmente, isso é uma coisa minha, sempre, em qualquer circunstância, independente de ser da minha área, coisas que eu podia, como ela falou, a menininha, eu dava aula, né, num curso que teve informal para o exame da ordem, da minha matéria, então assim, você vê assim, a evolução daquela pessoa que entrou ali, tá saindo do último ano, e depois ela passa, nossa, que legal. Gratificante, é né? muito gratificante, então assim, o ensinar é muito gostoso, saber que a pessoa captou aquilo e você poder construir alguma coisa, então assim, o fato, por exemplo, de eu estar lá na comissão e você fazer várias atividades que atingem a sociedade também é bom. Então, assim, são situações que você vai vivenciando e fala assim, acho que eu posso fazer melhor. Acho que eu posso fazer melhor. Sempre você se cobrando um pouquinho mais e você tendo rede de apoio. Você tem que ter rede de apoio. Sozinho você não consegue. Sim. Por isso que eu falo, ela é corporativa, mas precisa... Né? Exatamente. Sim, você a gente precisa, né, dos braços das comissões, isso. né, da própria diretoria, né? Eu falo, a gente não está aqui para ser uma pessoa só representando a OAB, né? Nós somos uma chapa, a União já vem aqui, nossa, né, compondo a chapa, então assim, por isso que a gente não quis colocar nome de ninguém, a gente quis criar um nome mesmo da nossa chapa, para exatamente não ficar aquele negócio de apego ao poder, sabe, assim, aquele apego ao cargo. Não, a gente a gente entende que a gente precisa de outros para trabalhar, a gente precisa de outras pessoas, cada um na sua função ali, né, compondo a nossa chapa, mas cada um na sua função, mas também as comissões têm um papel importantíssimo, porque elas conseguem chegar onde a gente não consegue chegar, né? Porque a gente também tem muitas tarefas como diretoria e tudo mais. Tem que né? ter os braços, né? Tem que cuidar da administração da casa, tem que cuidar, né, dos projetos, reuniões em São Paulo, a gente
precisa, né, estar lá, trazer as ideias de lá para cá. Então, as outras coisas precisam ir funcionando, né? Então, a gente precisa dessa união, né, de apoio, outros braços na gestão, para que a gente consiga desenvolver um trabalho importantíssimo. E é por isso que eu falo, os advogados, eles precisam querer estar na OAB, porque ali você conhece pessoas, é muito gostoso, né? A gente conhece... Ótimo. Eu, assim, tô conhecendo tantas pessoas que eu nunca imaginei conhecer, assim, tão de perto. E aí você vai conhecendo, vai conversando e tal, e tem histórias de monte, e aí você vê que as pessoas vão se doando mesmo pela advocacia ali, pela luta pela classe, e isso é importante, isso é legal, né? E só que para você fazer parte disso, você precisa querer estar envolvido, né? O importante também é você aceitar ideias. Então tem muita gente que tem muito boas ideias, sabe? Assim, a gente tem recebido assim muitas muito apoio também, e pessoas trocando ideias, explicando, falando, olha, se você fizer isso, sabe? E vão trazendo coisas que, assim, na grande maioria delas, a gente consegue aproveitar numa gestão. Desde a parte toda eletrônica, digital, né? Que eu falo, dessa que, assim, que pode ajudar todos os antigos e os novos, mas ideias mesmo de comissões que falem mais sobre política, comissões que falem mais sobre mulher. Então, assim, você vai tendo, e você pode criar quantas você quiser. Você tem as obrigatórias, mas você pode criar quantas você quiser, entendeu? Então, você agrega pessoas, agrega valores, e você vai tendo um desenvolvimento. Eu me lembro que eu sempre conto essa historinha, que eu fui, no começo do ano, eu fui a um médico, e ele tem, assim, vários consultórios no Vale e no Litoral. E ele falou, bom, pelo menos a OAB faz um monte de coisa. Ela é vista. Vocês aqui em Jacareí são vistos, ele comentando comigo. E é verdade, porque se você abre para aquele advogado se agregar e ele começa a participar, ele pega o gosto de estar ali porque ele está ajudando a classe. Você tem que ter você tem que ter isso um pouco com você, a predisposição para ajudar. Você vai perder um pouco de tempo naquilo que você está fazendo, né? Mas é interessante, porque você agrega. Então, você está agregando valor, agregando trabalho. Você só ganha, né? Eu entendo assim, você só ganha, exatamente. Eu acho que precisa sair dessa zona de conforto, né? A pessoa precisa ter essa motivação de ir para uma reunião, de participar, até mesmo um congresso, por exemplo, ele não se faz sozinho, precisa de pessoas ali trabalhando por trás. Exato. E quando você participa, você só ganha porque você está tendo essa troca de experiência com uma pessoa mais experiente, com um advogado de outro setor, uma outra especialidade, aí tem toda essa troca que só enriquece a sua própria jornada profissional. Então, é um ambiente que a OAB, tem que ter ela tem, assim, a gente tem que se conscientizar que ela é um órgão de participação, inclusive participação política também. Você não pode se envolver nesse ou naquele partido, isso não. Óbvio que não. Né? Ela não pode mesmo, e a gente entende totalmente e a gente concorda, mas assim, ela pode ajudar a desenvolver determinados projetos, estar presente, entendeu? A própria OAB Vai à Escola, que é uma das coisas, né, uma das propostas nossas de resgatar isso, que já era um projeto que tinha, né, em gestões anteriores, e acabou se perdendo, assim. E aí, qual foi o nosso objetivo de trazer novamente essa participação da OAB? É o vínculo da OAB com a sociedade. Então, assim, as pessoas, elas são direitos básicos que muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento. Né? Então, né, Constituição Federal, quais são os direitos, né? Quais consumidor, são trabalhista. Exatamente. Então, assim, o que eu faço? Onde eu procuro? Não sei onde ir. Entendeu? Nossa, assinei um contrato porque eu não sei nem onde que eu tinha que procurar para saber se aquilo ali estava certo ou não estava. Então, assim, falar não só da participação da OAB, mas os institutos jurídicos, né? As instituições jurídicas. E tem PROCON, né? Tem o JEC, tem né, a própria Justiça do Trabalho, tem o sindicato, o Ministério do Trabalho, onde que eu vou? As pessoas às vezes não sabem. Então, é o nosso papel também como advogado levar essas informações, né? Como a gente aqui estava falando, né? A gente tem um conhecimento, então a gente precisa disseminar, né, esse conhecimento. Até o objetivo aqui do podcast, né, Icaro, quando a gente criou o Direito e Mercado, era exatamente isso, porque a gente vai estudando, fica igual uma esponjinha, né? Você só vai enchendo. E aí vamos esvaziar
apertar, vamos apertar essa esponja aí para poder eu acho que também eliminar uma outra coisa. A OAB, conhecimento. ela, por exemplo, ela peticiona junto aos poderes públicos, lembra? Nós tivemos um problema e nós oficiamos porque tinham vários locais que não tinham demarcação de vagas para idosos. Mas é simples, você faz um pedido, faz um ofício para o município e fala determinados lugares que a OAB chegou a conferir, lógico, a pessoa chega alguém falando para a gente, um advogado especialmente, que ele estava com problemas nesse sentido. A gente oficia ao poder público e fala, olha, em tal lugar não tem vaga para idoso, deveria ter, porque lá é um órgão assim. Nossa, eles revisaram tudo, foi muito legal, foi uma colaboração que eu achei fantástica. Então, eles depois mandaram retorno pra gente, a pessoa também falou, olha, fizeram mesmo, tal, ok. Então, que legal. Isso é bom, porque você está dando um retorno para a sociedade, é isso que eu falei. Então, eu acho muito interessante. Porque é muito fácil só reclamar, né? As pessoas também só reclamam, mas, tipo, ir participar, ir atrás, ir buscar, porque também, como a gente falou, nem todo mundo consegue dar conta de tudo, nem todos os órgãos dão conta de tudo. Então, precisa dessa colaboração de um ajudando o outro. E não é crítica, é você fazer aquilo que ela veio fazer, entendeu? Então, você faz a sua parte, o outro faz a parte dele, e quem ganhou a municipalidade. Então, acho que é muito interessante. Então, tem tudo isso. A sociedade, né? É. Nossa, que legal. Tô vendo aqui uma chapa acolhedora. Fiquei com vontade de mudar minha OAB pra Jacareí agora. Veio aí. Só que agora não dá mais tempo de votar, então vai ter que ficar. E quem faz parte da chapa, além de vocês duas? A doutora Diva é presidente, a Manu é secretária. Eu sou secretária-geral. Aí a gente tem o Ricardo, porque assim, a OAB de Jacareí, ela não é só a 46ª subseção, ela não é só Jacareí. Ela é Jacareí, Santa Branca e Salesópolis. Caramba. Então, o vice-presidente, que é o Dr. Ricardo, ele é de Santa Branca. Então, é exatamente essa proximidade que a gente quis trazer, porque como eles estão mais longe, né, da casa e tudo mais, da própria sede ali, às vezes eles acabam, né, não participando tanto. Então, o Ricardo, ele é importantíssimo na participação ali da gestão da UAB, porque ele já atua lá na UAB, que tem uma sala da UAB lá no fórum, e ele já atua como presidente da assistência judiciária, então ele já acolhe muitos questionamentos que os advogados têm de lá, então bastante gente de lá já consegue ter essa ponte com ele. Então, se precisa de alguma coisa, ele já consegue falar com a OAB aqui, né, de Jacareí, para poder realmente intermediar isso. Então, ter uma pessoa ao lado da Diva como vice-presidente, integrando exatamente essa advocacia de Santa Branca e Salesópolis, é muito importante. Muito importante, porque ele vai realmente ajudar as cidades, né, que estão mais distantes ali da casa. É um ponto de apoio, né? Até para acessibilidade, porque às vezes a gente fala tanto de direito, mas a gente não dá acesso para as pessoas terem ao direito, né? Exatamente. E aí, com isso, vocês estão dando fácil acesso para o advogado daquela região. Aí tem o doutor Guilherme, que é o secretário adjunto. Isso. E tem também que é atuante em Jacareí também. E a irmã dele foi bastante tempo também, né? Isso. E aí ele entrou agora, muito bom, também atuante. E tem a doutora Tatiana Romano. Que é como tesoureira, né? Ela vai integrar a chapa como tesoureira. E a doutora Tatiana também tem muita experiência. O Guilherme também, ele participa de conselhos municipais também. Então, assim, nós temos todo mundo tem um currículo ali de experiência mesmo efetiva na advocacia, mas dentro da OAB, entendeu? De saber como funciona, de você fazer parte de outras reuniões. Então, é interessante isso. Se o jovem se agrega, ele tem ali já alguém que sabe pelo menos informar para ele como funciona a instituição, entendeu? Então, eu acho que essa questão, né, de você assumir uma presidência, uma gestão, uma diretoria, conta muito a experiência da vivência da advocacia. Não só como advogado, mas também a vivência dessa questão política, né? Do papel da UAB na sociedade, que nem a Diva participa de conselhos municipais, o Guilherme também participa, eu já sou atualmente presidente da Comissão de Direito Imobiliário, já participei da Comissão da Jovem Advocacia, a doutora Tatiana, ela já também, ela atua, hoje atualmente ela é secretária-geral, então ela vai mudar, na verdade, a função dela, né? Vai vir agregar como tesoureira, então o conhecimento dela também vai ajudar ali. E o meu papel como secretária-geral,
ele é mais uma questão de gestão de equipe. Então, né, o próprio estatuto da OAB, eu acho isso interessante de falar, né, que as pessoas às vezes não sabem muito o que faz um vice-presidente, secretário-geral, enfim. Mas o secretário-geral, ele cuida ali da questão dos funcionários. Então, é importante a pessoa ter esse conhecimento mínimo de gestão de equipe. Né? Então, assim, se a pessoa vai assumir esse cargo como secretária-geral, será que ela tem uma equipe por trás dela para poder ocupar esse cargo, que ela tenha experiência de gestão? Porque é uma atividade totalmente gerenciando, né, Diva? Então, precisa ter essa experiência, né? E o secretário ali adjunto tá para apoiar o secretário-geral. A tesoureira precisa ter conhecimento das contas, de como funciona, fluxo de caixa, o que a gente precisa, quais as obras a gente precisa de liberação dos valores e tudo mais. Então, é importante também trazer isso para demonstrar que a experiência conta muito numa gestão, uma gestão eficiente, né? A gente está aqui prezando muito pela união, pela valorização da advocacia, mas a gente preza também pelo fortalecimento da classe. Sim. Então, isso é um ponto muito importante, é algo que a gente realmente quer fazer a diferença, né, na nossa gestão. E para fortalecer realmente a advocacia, porque fortalecendo a gente consegue valorizar. Nossa, que legal, assim, realmente se eu tivesse lá já tinha o meu voto, me senti acolhido pelas propostas, senti que vocês são pessoas preparadas, com experiência, que não estão deixando ninguém ali de lado, né, estão fazendo a inclusão de todas as pessoas. E, assim, realmente, eu confesso que aqui em São José mesmo eu não participo tanto da OAB, e quando eu vejo vocês falando, eu falo, preciso ir, porque lá é o ponto onde eu vou encontrar as pessoas. E quando você é picado pelo gostinho, é o gostinho de você estar ali. Exatamente. E aí você vai conhecendo as pessoas, você vai interagindo e tal. Aí eu achei engraçado que no último churrasco tinha um amigo que eu levei que ele nunca participa também, assim, das coisas da OAB. Ele falou assim, nossa, Manu, todo mundo te conhece, todo mundo fica, nossa, cadê a Manu? Cadê a Manu? Eu falei, mas não é que todo mundo me conhece, é porque eu sempre tô lá. Então, você vai conhecendo e vai fazendo amizade com as pessoas, né? Então, isso é muito legal. É uma jornada legal que a gente vai construindo, né? Você não pode nunca esquecer disso. A vida inteira, né, eu trabalhando como advogada, eu brinco, né, porque eu sempre fiz muitas coisas. Então, assim, minha vida é bem agitadinha, né? É verdade, assim, eu sempre fiz sempre participei de muito. Então, eu estava trabalhando no conselho, eu também fazia parte da comissão, então, onde que eu vou tirar, né? O que você faz da meia-noite às 6, né? Você faz seus trabalhos, né? Efetivamente, sim. A Diva vai responder no áudio 1h. Exatamente. Então, assim, nossa. Não só isso, né? Uma vez eu fui terminar um processo que eu havia prometido para o meu cliente, eu terminei 3 e pouco da manhã. Quando eu fui fazer a audiência, o menino perguntou, doutora, você trabalhou, hein? Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, você viu a hora que você protocolou? Eu falei, não, tá 1h40 da manhã, eu estava protocolando. Mas isso é exceção, acontece. Mas de qualquer forma acontece. Mas assim, é brincadeira ou não, mas isso foi um fato verdadeiro, mas assim, você tem que... Eu penso assim, às vezes você considera o caminho difícil de você conseguir a captação de clientela que você precisa dentro da ética, né? Então, a OAB ela tem que pensar sobre isso. Ela não pode deixar você captar clientela contrariamente ao estatuto. Sim. Porque se eu uso muitos meios para captação e tem uma pessoa que não tenha tantos meios financeiros para conseguir, eu estou deixando aquela pessoa em desvantagem. Então, isso é interessante de você colocar. Mas eu tenho que proteger a classe. Então, assim, a OAB defende. Eu sempre coloco isso, né? Cidadania, prerrogativa e democracia. Então, ela tem que atuar nesse sentido. Só que você não pode perder a mão, entendeu? Então, você tem que estar ali, mas você tem que ser participativo. Não existe outra forma. Eu falo que eu demorei realmente muito para entrar. Eu ia em cursos, sempre fui. Mas, assim, para entrar, para você ver como funciona, porque você está ali no meio. É um jeito de você conhecendo. E você vai ampliando realmente o conhecimento. Sim. Entendeu? Sim. Então, se você atua direito, daqui a pouco você é convidado para fazer, sei lá, uma roda de conversa. E aí você conhece outras pessoas. Então, assim, você tem possibilidade de levar seu conhecimento para outras áreas. Sim. Entendeu? E eu nem estou falando assim, eu quero ficar conhecido. Você naturalmente fica conhecido. Sim. Porque você participa, você se doa. Aquilo que ela falou.
quem está na direção está doando o seu tempo e o seu serviço a serviço de uma categoria. Você entende? Sim. E isso é importante, mas isso é importante porque se eu faço isso na sua defesa e te dou a garantia que você está trabalhando direito, o seu cliente vai acreditar mais em você. Você vai se dar um crédito maior, quer dizer, a sua autoestima vai melhorar. Entendeu? E você ajuda. Então, só tem ganho. Eu penso só isso. Sim. Então, eu acho que você tem que ser ativo. Você não pode ficar ali sentado e falar, não vou. Eu entendo assim. Exato. E é o que a gente leva pra vida, né? Porque muito além do ganho profissional também, esse relacionamento, esse contato com as pessoas... Tudo isso é importante. É o que a gente vai levar, né? Os momentos também, a OAB eu sei que tem os eventos, eu vi que parte da proposta de vocês é fazer os eventos de network, de interação entre os advogados. Isso. Também, a profissão ser leve, ser um momento de encontro, um momento de trocas de coisas engraçadas, né? A gente sabe que tem muitos colegas que saem pra vida, inclusive, viram padrinho de casamento. Isso. Então, eu acho que a gente tem que construir isso dentro da OAB, já que está propiciando esse ponto de encontro. União e valorização. Legal, união gente. E valorização. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem muito. Aqui. Realmente, o nosso tempo é muito pouco. Falamos assim, bastante. queríamos ter mais muito. tempo, mas quem sabe agora a gente volta a se encontrar daqui a alguns meses, já que a senhora é eleita, pra gente já saber quais são os trabalhos que estão sendo feitos. E boa sorte para a campanha e para a eleição lá. Obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada também. Obrigado, Manu. Bom. Então é isso, pessoal. Até o próximo. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui, comentar, deixar seus comentários. Se alguém quiser o contato da doutora Diva também, deixa aqui que a gente vai passar depois para ela estar entrando em contato. E é isso. Ouçam no Spotify, aqui no YouTube e até o próximo episódio.